Graça e paz, amados, como é maravilhoso olharmos para a palavra de Deus e compreender coisas sobrenaturais e profundas. Deus tem planos, Deus tem propósitos, e os propósitos do Senhor se cumprirão sobre a minha vida e a sua vida. Pedro está preso e o Senhor está livrando ele. Tiago já havia sido morto a fio de espada e vimos que Pedro está descansando, está dormindo. O anjo do Senhor desperta ele e dá uma palavra do céu, levanta-te. E aprendemos ontem que toda palavra do céu vem carregada de poder. Toda palavra do céu vem carregada de capacitação para nós obedecermos. Pedro podia dizer, estou amarrado. Levanta-te, eu não posso, levanta-te, eu não consigo, levanta-te. Quando ele se levanta, as cadeias caem das suas mãos. E o verso 8 diz, disse-lhe então o anjo, cinge-te e calça as sandálias, ou seja, aperte o cinto e calce as sandálias. Disse mais ainda, põe a capa e segue-me. Andar descalço nesse tempo, a gente vê na parábola do filho pródigo em Lucas 15, era somente os escravos. E o anjo podia dizer, acorda Pedro e foge. Não, o livramento que Deus dá não é fuga. O livramento que Deus dá é para eu e você sair com honra de cada situação. Se as pessoas encontrassem Pedro sem a capa, sem sandálias nos pés, iriam dizer, olha o tipo de Deus que ele serve, é um maltrapilho, é um mendigo. Não, Pedro saiu com honra, porque quem obedece a palavra de Deus, quem ouve o céu, não anda, não sai como mendigo, mas sai como filho amado. E Pedro então foi obedecendo, ele cingiu, apertou o cinto, ele calçou as sandálias, colocou a capa, não tinha pressa ali, porque Deus iria fazer com que Pedro saísse daquele lugar com honra. Deus não permite que os seus filhos saiam das lutas com desonra. Esse é o nosso Deus, o cuidado dele é tremendo. Então, verso 9, então saindo, eu seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. E depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Pedro estava livre da prisão e ele decide ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida orando por ele. Como é maravilhoso entender que quando obedecemos o céu, o Senhor nos honra e nos fortalece e nos dá livramento para continuarmos cumprindo os propósitos do Senhor. Nada pode parar o propósito de Deus. Nem Herodes pôde parar o propósito de Deus na vida de Pedro. Obedecendo, Pedro foi cheio da autoridade do Senhor. Como é maravilhoso entendermos isso, que possamos viver os propósitos de Deus, que possamos obedecer a palavra do céu que vem carregada de poder e autoridade. Deus abençoe.